Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos do Revisão PGE, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a esse projeto maravilhoso, 6 meses em 6 dias, atualização jurisprudencial 2023, primeiro semestre para as procuradorias. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também professor de Direito Processual Civil aqui do Revisão PGE. Bem, queridos amigos, como vocês sabem, este projeto tem o intuito de contribuir para a preparação de cada um de vocês, né, visando, evidentemente, os concursos para as procuradorias, relembrando aqueles principais julgados do primeiro semestre do ano de 2023. Eu selecionei alguns aqui e eu espero que sejam, repito, né, úteis na caminhada, na preparação de vocês. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, sem perder tempo, vamos para o nosso primeiro julgado. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, pessoal. E esse primeiro julgado é da terceira turma do STJ. Eu vou colocar ele na telinha, tá bom, pessoal? Cada julgado que eu for colocando, eu faço os comentários logo em seguida. Da terceira turma, esse julgado foi publicado no informativo 775 do STJ, relatoria da ministra Nancy Andrighi, e trata de reconvenção, né, que é um tema recorrente, principalmente em provas objetivas. Vamos dar uma olhadinha nele, pessoal? Deixa eu só separar aqui para vocês. Pronto, já está aqui, ele já está entrando aqui. Olha, pessoal, é esse aí. Uma redação bem simples, né? A ideia do julgado é a seguinte: a reconvenção promovida em litisconsórcio com um terceiro não implica, não acarreta a inclusão deste terceiro no polo passivo da ação principal. Esse julgado é de maio de 2023, como vocês estão percebendo, foi publicado no informativo 775. Maravilha, Maurício, vamos lá então. Queridos amigos, primeira coisa que eu vejo como fundamental nós relembrarmos. Quando a gente olha para o CPC de 2015, fazendo uma comparação com o CPC revogado, nós percebemos que ali hoje nós temos duas modalidades de resposta. Nós temos a contestação e nós temos a reconvenção. E nós sabemos muito bem que não existe mais a exceção, que seria uma terceira forma de resposta prevista no CPC de 73, que você utilizava para alegar, por exemplo, uma incompetência relativa. Você usava a exceção para alegar um impedimento, a suspeição do juízo. Não existe mais. Tanto que a incompetência relativa você alega como preliminar da contestação, está lá no artigo 337. Se você quiser alegar o impedimento ou suspeição do juízo, uma simples petição, o artigo 146 do CPC diz, ok. Ou seja, temos contestação e reconvenção. E se nós vamos contestar e reconvir, a reconvenção é um tópico da contestação. A gente não precisa fazer a reconvenção em peça autônoma. Só vamos fazer em peça autônoma se você optar só por reconvir e não contestar. Tem muita gente que faz isso. Na prática, opta, tem tanta certeza do seu direito que opta só por reconvir e não contesta. E não tem problema, até porque a ausência de contestação, vocês sabem muito bem, ou uma contestação intempestiva, que implicaria, né, numa revelia, traduz, evidentemente, né, por conta dos efeitos materiais deste instituto, uma presunção relativa, iuris tanto, não é presunção absoluta, né, de veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Perfeito. Mas, Maurício, vamos focar em reconvenção. Vamos lá. Vocês sabem muito bem também, queridos amigos, que a reconvenção ela tem natureza jurídica de ação. E a previsão desse instituto, dessa forma de resposta no CPC de 2015, está lá no artigo 343, com novidades. Com novidades. Eu estou com ele, inclusive, aberto aqui, pessoal, na minha frente, parágrafos 3º e 4º, trazendo novidades que a jurisprudência, de uma certa forma, já admitia. Quais são essas novidades? O parágrafo 3º e o parágrafo 4º do 343 permitem, respectivamente, que o réu reconvinte ele apresente a sua reconvenção em face do autor reconvindo e colocar um terceiro.
juntamente com o autor reconvindo no polo passivo da reconvenção. Como também o próprio 343, no seu parágrafo 4º, autoriza que o réu reconvinte assim o faça em litisconsórcio com um terceiro em face do autor reconvindo. Então vejam que interessante. O réu pode não só reconvir em face do autor, como também colocar um terceiro ali em litisconsórcio, como também ele pode reconvir em face do autor e ele em litisconsórcio, né, com um terceiro, que é o objeto aqui do nosso julgado. Então, a reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro, diz o julgado, não implica, não acarreta na inclusão deste terceiro no polo passivo da ação principal. Por quê, pessoal? Porque, como eu disse, a reconvenção tem natureza jurídica de ação. Então, se o réu está reconvindo em litisconsórcio com um terceiro, esse terceiro não é, obviamente, um réu da ação principal. Ele é o autor daquela reconvenção. Então, não há por que nós inserirmos ele no polo passivo daquela ação principal. Porque o fato de ser apresentada a reconvenção, isso faz com que nós tenhamos uma modificação no polo passivo da ação principal? De forma alguma, amigos, de forma alguma. São demandas distintas. Se a gente pensar até no ônus da sucumbência, né, em relação à questão de honorários, nós vamos ter condenação em honorários na ação principal e vamos ter também na reconvenção. Então não há porquê, simplesmente porque você está ao lado do réu reconvinte, figurar no polo passivo da ação principal. Por mais óbvio que possa parecer, meus queridos amigos, né, é importante que o STJ interprete o 343, parágrafo 3º e parágrafo 4º, principalmente o 4º, que é o objeto aqui dessa nossa conversa, no sentido de que a reconvenção é, sem sombra de dúvidas, autônoma e independente, e essa ampliação subjetiva, né, que é o que acontece a partir de agora, promovida pela reconvenção, ela não vai alterar, ela não vai modificar o polo passivo, né, os polos, melhor dizendo, até da ação principal. Não há por que você colocar esse litisconsorte do réu reconvinte como sujeito passivo da ação principal. Aquelas questões, olhem que detalhe interessante, amigos, eu chamo muito a atenção de vocês. Aquelas questões que estão sendo debatidas, discutidas, o direito material que está sendo discutido ali naquela ação principal, ele continua restrito às partes da ação principal, quais sejam o autor e o réu. Obviamente, porque eles já integravam os polos ativo e passivo da demanda. Obviamente também, pessoal, que isso não vai se estender ao terceiro, porque o terceiro ele não é parte na ação principal, ele é parte tão somente na demanda reconvencional. Tudo bem, pessoal? Acho que é tranquilo, né? Mas e é bom para a gente começar esse nosso bate-papo com um julgado bastante simples, né? Objetivo, né? Mas que é uma interpretação, na minha humilde opinião, bem razoável, bem lógica do STJ, nesse caso da terceira turma, capitaneada pela ministra Nancy Andrighi. Tá certo? Bora para mais um, pessoal? Vamos lá? Nosso próximo julgado, pessoal, é sobre mandado de segurança. Vamos lá, vocês vão entender ação de cobrança, mandado de segurança, valores pretéritos. Acho que eu já sei onde você quer chegar, Maurício. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar ele aqui na telinha e a gente vai conversando a respeito. Olhem só, amigos, aqui já mudou um pouquinho o foco. Eu chamo a atenção de todos, principalmente para quem julgou. É a primeira sessão, não é turma. Ou seja, se é primeira sessão e se foi definido em sede de recurso repetitivo, já temos até um tema, é muito importante. E primeira sessão compreende, como vocês sabem, a primeira e a segunda turmas do STJ. A segunda sessão compreende a terceira e a quarta, a primeira compreende a primeira e a segunda turma do STJ, tá bom? Relatoria da ministra Suzete Magalhães. O termo inicial dos juros de mora em ação de cobrança de valores anteriores, de valores pretéritos ao ajuizamento de um anterior, mandado de segurança que reconheceu o direito. Então vejam, primeiro eu impetrei o mandado de segurança,
para que o meu direito fosse reconhecido, para receber um determinado valor, né? E, obviamente, depois, reconhecido o direito, eu ingresso com a ação de cobrança. Esse termo inicial dos juros de mora é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora. Aí a gente tem os dois artigos, né, o 405 e o 240 do CPC como referências. Perfeito? Então vamos lá, pessoal, vamos conversar a respeito desse julgado. Eu sempre vou deixar, tá, amigos? Eu peço desculpas um pouquinho na telinha para vocês lerem, compreenderem e depois a gente debate um pouquinho. Perfeito? Bom, pessoal, como eu disse, né, pegando um exemplo clássico, né, eu sou um funcionário público, vamos imaginar, eu tenho alguns valores, eu soube, melhor dizendo, né, de alguns valores que estão sendo pagos aos servidores, aos funcionários da ativa, e eu falo, opa, mas espera aí, mesmo que eu seja um funcionário público aposentado, tem esse detalhe, eu faria jus a esses valores que estão sendo pagos aí aos servidores da ativa, aos funcionários da ativa. E o que é que eu posso fazer então? Se esse direito não me é reconhecido, esse direito líquido e certo, eu vou impetrar o mandado de segurança para que esse direito seja reconhecido. Sou um servidor público, sou um funcionário público aposentado, mas também faço jus ao recebimento desses valores que estão sendo pagos aos servidores na ativa. Primeiro eu impetraria o mandado de segurança para ter o meu direito líquido e certo reconhecido. Essa é uma questão prática que eu tenho certeza que os amigos lidarão no dia a dia, e depois eu ingresso com uma ação de cobrança se, obviamente, esses valores não forem pagos. Esse é um exemplo bem clássico, né, para delinear isso, mas a questão é que o julgado diz, espera um pouquinho, perfeito, até aí não tem problema. A questão é, e os valores pretéritos, né, ao ajuizamento do mandado de segurança? Como é que nós vamos, então, considerar a atualização no que diz respeito aos juros de mora? Como é que nós vamos considerar? Qual que é o dies a quo, o termo inicial, né? Nesse sentido, a primeira sessão do STJ, ela entendeu que o termo inicial dos juros de mora em relação a esses valores pretéritos, né, ao ajuizamento de um anterior mandado de segurança que reconheceu o direito desse funcionário público aposentado, que eu mencionei para vocês, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança. Por quê? Porque a partir dali ele já foi constituído em mora. Ou seja, amigos, a impetração do mandado de segurança, claro que repercute na ação de cobrança posterior a ser ajuizada. E sob alguns aspectos. Por exemplo, o mandado de segurança sendo impetrado vai interromper, não é suspender, vocês sabem, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança. Mais ainda, a própria impetração do mandado de segurança constitui em mora o devedor. E uma terceira consequência que eu acho que vale a pena a gente destacar, o mandamos, quando impetrado, ele delimita o pedido formulado a partir do quinquênio dos 5 anos, né, que antecederam a propositura do mandado de segurança. Então, pensando nisso, pensando nos dispositivos que foram mencionados, né, o 405 do Código Civil e o 240 do Código de Processo Civil, a conclusão que o STJ teve, uma conclusão, na minha opinião, bastante acertada, é que para você considerar a atualização dos valores, principalmente no que diz respeito aos juros de mora, você tem que levar em consideração a notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, né? Por quê? Porque houve a cientificação do poder público em razão do não cumprimento daquela obrigação. Né? Então é simples, né? A mora ex persona, usando uma expressão em latim, para a gente poder relembrar. Então, é irrelevante, pelo menos eu vejo dessa forma, por isso que eu gostei bastante do entendimento da primeira sessão do STJ, é irrelevante para fins de constituição em mora que via processual que você vai escolher. Se você vai escolher o mandado de segurança, se você vai escolher uma ação de cobrança, normalmente a gente sabe na prática se impetra o mandamos para ter o direito reconhecido e depois se ingressa com a ação de cobrança. Tá bom, pessoal? Então é só para
para deixar isso bem claro, penso eu que até para que a parte também impetrante, né, do mandado de segurança, depois que ingressa com a ação de cobrança, para que ela não tenha perda, né, de valores, né, para que a gente não tenha, digamos assim, um prejuízo nesse sentido, vejo como bastante razoável a gente considerar como termo inicial, né, a incidência dos juros de mora desde a data da notificação, tá certo? Em relação às parcelas pretéritas, então, cujo direito tenha sido reconhecido aí na via mandamental, ou seja, através do mandado de segurança, o termo inicial dos juros de mora na ação de cobrança tem que ser fixado a partir da data da notificação da autoridade coatora. E a gente chega a essa conclusão também fazendo uma interpretação, por ser mora ex persona, né? Fazer a gente contextualizar, né, dentro do artigo 405 do Código Civil e também 240 do CPC. Até porque houve a interrupção, né, do prazo prescricional e também foi constituído em mora o devedor. Tá certo? Achei bem legal esse julgado, viu, pessoal? Bem interessante, né? Sempre pode ter sempre pode ter, né? Digamos assim, é possível, né, que a gente tenha esse questionamento em prova objetiva, é que sempre pode ter, né? Não ficaria muito correto, mas a gente tem boas possibilidades disso ser cobrado numa prova objetiva. Bora para mais um julgado, pessoal? Vamos lá, quero tentar, dentro dessa horinha que nós temos, né, tentar trabalhar o maior número de julgados com vocês. Pessoal, agora eu separei um julgado sobre processo coletivo, né, sobre liquidação, tema importantíssimo, de título executivo judicial coletivo. Gostei também, achei que foi um julgado bem importante. Deixa eu só separar aqui para vocês, pessoal. Ele está aqui, pronto, está aqui, pessoal, encontrei ele, tá bom? Vamos fazer a leitura e depois a gente debate um pouquinho a respeito. Tá aí, pessoal. Julgado da terceira turma, relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, né, de maio de 2023. O mandado de segurança também, né, se eu não me engano, era maio de 2023, então vou voltar lá não. Mas enfim, informativo 774, terceira turma, dizendo o seguinte: não é cabível promover a liquidação do título executivo judicial coletivo. Então, a gente está falando de uma liquidação de um título, né, executivo judicial coletivo em foro aleatório, que não tenha nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, mesmo que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural. Todos nós sabemos, né, o que é que significa. Deixa eu voltar aqui para mim, pessoal. Deixa eu só voltar rapidamente. Esse caso aqui eu me lembro direitinho. Já vou falar a respeito dele, mas todos nós sabemos o que é que significa a figura, o princípio, o instituto do juiz natural. Nada mais é do que você ter a sua demanda, quando você busca o judiciário, devidamente analisada por um juiz independente, por um juiz imparcial, por um juiz competente, por um juiz regularmente investido no cargo, até porque não há, pelo próprio artigo 5º da nossa Constituição Federal, não há previsão de juízo ou tribunal de exceção. Não é? Então, quando a gente olha para o artigo 5º, a gente consegue extrair, principalmente através dos seus incisos, né? A gente consegue extrair a ideia do juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz regularmente investido no cargo, independente, competente para apreciação daquela matéria, imparcial e, obviamente, isso decorre da impossibilidade de existência de juízo ou tribunal de exceção no nosso país. Maravilha, Maurício. Mas o que é que você entendeu desse julgado aí da terceira turma quando se fala em foro aleatório? Bom, pessoal, o que é que aconteceu? Nesse caso concreto, acho que exemplificando fica mais fácil aqui para todos, né? O Instituto Brasileiro, se eu não me engano, é isso, é o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC. Ele ingressou com uma ACP, com uma ação civil pública, pedindo para que o Banco do Brasil, que é que não se lembra, né, daqueles planos econômicos envolvendo plano Collor, plano Verão, plano Bresser e por aí mais, vai, né? Mas enfim, envolveu a condenação, esse pedido de condenação do Banco do Brasil a pagar as diferenças que nós teríamos entre o saldo da caderneta de poupança ou de alguns, obviamente, né, consumidores, de algumas pessoas que tivessem
essa conta poupança aberta, né? Saldo de caderneta de poupança oriundas dos expurgos inflacionários do Plano Verão. Isso foi, se eu não estiver enganado, comecinho de 89, janeiro de 89. Então, era uma ação civil pública do IDEC contra o Banco do Brasil, pedindo para que o Banco do Brasil fosse condenado a pagar as diferenças sobre o saldo da caderneta de poupança, né, oriundas essas diferenças dos expurgos inflacionários que nós tivemos por conta do Plano Verão, janeiro de 1989. Essa demanda, pessoal, ela tramitou na 12ª Vara Civil de Brasília, né, no Distrito Federal, e essa demanda teve uma repercussão muito grande à época, né? O pedido foi julgado procedente. Nós tivemos, inclusive, vários pedidos, né, envolvendo os planos econômicos, esses reajustes nas cadernetas de poupança aqui na nossa comarca, em Poços de Caldas, mas essa especificamente, né, da 12ª Vara Civil de Brasília, teve o seu pedido julgado procedente, ou seja, né, o IDEC saiu vencedor e essa sentença declarou que os índices aplicados foram realmente menores, né, mais baixos, né, menores do que os devidos, e que os consumidores que tinham conta poupança lá no Banco do Brasil, né, naquele determinado período, eles possuíam o direito a receber essa diferença. Maravilha. Ação civil pública, o pedido foi julgado procedente, a sentença coletiva transita em julgado. Vejam só, a demanda em Brasília. Quem ingressou foi o IDEC, quem estava no polo passivo, Banco do Brasil. Maravilha. O que acontece? Um outro instituto, INCPP, se eu não me engano, acho que é isso, INCPP. O Instituto Nacional dos Investidores em Poupança e Previdência, em caderneta de poupança e previdência, esse instituto ajuizou em Maceió. Vejam que a demanda tramitou em Brasília, isso é muito importante, por isso que eu quero destacar para vocês. Ajuizou em Maceió uma ação de liquidação para apuração do quantum debeatur e execução desse título judicial, né, desse cumprimento de sentença. Para quê? Para receber essas diferenças, né, das contas poupanças referentes aos filiados desse instituto, do INCPP, que é uma associação privada. Ele ingressa com essa liquidação e a execução do título judicial em Maceió. Tudo isso referente, né, ao Plano Verão e, é claro, em decorrência do trânsito em julgado da ACP, proposta pelo IDEC. Maravilha, pessoal. O que aconteceu? A liquidação foi proposta na comarca de Maceió, por quê? Porque ali estaria o domicílio desse substituto processual, que é o INCPP. Só que tem um detalhe: assim que o Banco do Brasil foi citado, né, em razão dessa liquidação que foi aberta ali, o Banco do Brasil apresentou uma defesa e disse: espera um pouquinho. A demanda coletiva, a ACP, ajuizada pelo IDEC, foi lá em Brasília. Então, Maceió, o juízo de Maceió, seria incompetente em virtude de os poupadores, né, aqueles que tinham conta poupança substituídos por esse outro instituto que eu mencionei para vocês, o INCPP, eles possuíam domicílio em outras comarcas. Na verdade, o instituto funcionava em Maceió, não é? O INCPP, como INCPP, isso mesmo, como eu falei para vocês. Só que nenhum dos beneficiários representados por esse instituto, ou seja, estamos falando de uma figura de substituição processual, nenhum deles era domiciliado em Maceió ou em qualquer outro município do estado de Alagoas, amigos. Sabem onde que eles eram domiciliados? No estado de São Paulo. Então, o que é que acabou acontecendo, né? O Banco do Brasil falou assim: "Espera um pouquinho. Para a gente liquidar e executar o título decorrente dessa ação civil pública, né, somente 2 comarcas é que seriam competentes para processar e julgar essa liquidação do título executivo judicial. O Banco do Brasil traz isso, né, na sua defesa e diz: olha, a comarca do local onde foi proferida a sentença condenatória, ou seja, o Distrito Federal, tramitou lá na 12ª Vara Civil, e a comarca onde os poupadores possuem domicílio. Vejam que todos esses filiados ao INCPP não eram de Maceió. A sede do INCPP era lá em Maceió. O que aconteceu? O TJ de Alagoas
acabou reconhecendo, né, acolhendo os argumentos do Banco do Brasil. E o fez, pessoal, na minha também humilde opinião, eu vou explicar, eu vou me alongar um pouquinho mais, mas eu acho que vale a pena. E o fez, na minha opinião, de maneira correta. Por quê, pessoal? Se a gente parar para pensar, o consumidor ele tem a possibilidade de promover a liquidação e o cumprimento de sentença coletiva no foro do seu domicílio. Lembrando, o Instituto tinha sede em Maceió e os filiados a esse instituto eram domiciliados no estado de São Paulo. Então, o consumidor ele tem sim a prerrogativa de promover a liquidação e execução do título coletivo no foro do seu domicílio ou ainda, né, também no foro em que o título executivo judicial foi proferido. Se eles são de São Paulo, do estado de São Paulo, obviamente que isso não poderia tramitar em Maceió. Ou se faria no estado de São Paulo, ou se faria, né, que seria o foro do domicílio desses membros, né, do INCPP, ou você faria em Brasília, que foi justamente onde tramitou. Não cabe aí um foro de eleição, não é? A escolha de uma comarca aleatória, né, usando a expressão que o STJ usou, não cabe a escolha de foro, né, uma cláusula de eleição de foro, digamos assim, sem nenhuma justificativa plausível. Então, nesse sentido, pessoal, eu entendo como correto, por quê? Porque se você imaginar, né, que outros institutos, né, surjam com a mesma condição, com o mesmo objetivo, e ajam dessa maneira, vocês imaginam como é que nós teríamos, então, depois a materialização, né, dos cálculos e depois também a própria execução. Tendo em vista que eles não atuam, não residem, melhor dizendo, não estão domiciliados lá no estado de Alagoas, não faz sentido nenhum aquela demanda ser promovida lá. Não há que se falar em possibilidade de, esse caso eu me lembro muito bem, porque a gente conversou nisso no outro curso, não há que se falar na possibilidade de escolha de digamos assim, de um foro aleatório, né, como o próprio julgado diz, ou seja, você não pode promover a liquidação do título executivo judicial em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários. Ah, Maurício, mas era uma figura de substituição processual. Amigos, mas mesmo assim, senão a gente vai ter execução para tudo quanto é lado, né? E a gente não vai conseguir organizar. Talvez essa seja a palavra correta. Organizar para que se apure o quanto um debeato direitinho e para que depois nós tenhamos a devida execução, o devido cumprimento, tá bom? Era isso, amigos, que eu tinha para falar sobre o processo coletivo. Deixa eu já puxar um outro julgado, porque eu acabo me estendendo um pouquinho, né? E a gente precisa ver mais bastante coisa. Vamos embora, pessoal? Mais um? Vamos falar agora de ação rescisória, tema importante também, sempre bastante cobrado em provas objetivas. Vamos lá. Ah, esse aqui é bem interessante, pessoal. Eu sabia que era rescisória, porque eu tinha anotado aqui no meu pedacinho de papel, mas não tinha vinculado aqui na minha mente ao fato de que se tratava de um julgado, primeiro, do Supremo. Atenção, amigos, é do Supremo, plenário, né? O voto vencedor foi do ministro Alexandre de Moraes e foi julgado dia 30 de abril, também publicado no informativo 1089. Esse caso é interessantíssimo, amigos. Agora eu lembrei. Verificada a ocorrência de empate em julgamento de processo de extradição, é necessário, se tiver empate, né, ou seja, vamos imaginar, né, que alguém tenha cometido. Deixa eu voltar aqui rapidamente, pessoal. Vamos imaginar o seguinte, então, só para exemplificar, que é o caso concreto, né, propriamente. Vamos imaginar que alguém tenha cometido um homicídio num outro país e a pessoa tenha sido condenada lá nesse outro país. Por isso que a gente vai falar de extradição, já vou voltar lá. Condenada a uma pena extensa, sei lá, vamos imaginar aí 20 anos, né, de reclusão pelo crime de homicídio. E vamos imaginar que não se conseguiu efetivar a prisão deste réu, né, desse assassino. Ele estava foragido. Posteriormente, né, descobre-se que ele estaria no Brasil. E aí se pede a extradição. Mas percebam que o comecinho do julgado fala em empate. Vamos voltar lá, amigos. Vamos lá. É um exemplo, né? Um exemplo que se aplica perfeitamente a esse caso aqui. Mas, enfim, verificando a ocorrência de empate em julgamento de processo de extradição. Por quê? Porque se a pessoa estaria no Brasil e ele cometeu o delito no exterior, o homicídio, e aí descobrindo que ele está aqui,
e o governo desse outro país quer que ele seja extraditado para cumprir a pena lá, tendo empate, é necessário o seu adiamento, para que a decisão seja tomada somente depois do voto de desempate, visto que a aplicação de solução mais favorável ao réu se restringe aos casos expressamente previstos na legislação. O que acontece, pessoal? Vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece? Esse caso específico que eu mencionei para vocês. Nós estamos falando de um empate. Isso se deu na segunda turma do Supremo, isso mesmo. Foi no ano de 2020, né? Nós tivemos um empate. Nós tivemos o ministro Gilmar Mendes e a ministra Carmen Lúcia, que votaram pela procedência parcial, né, do pedido de extradição, condicionando, né, a entrega do extraditando à assunção de alguns compromissos legais, de alguns compromissos internacionais. Por outro lado, o ministro Edson Fachin e também o ministro, à época, se eu não me engano, foi o ministro Lewandowski, eles votaram no sentido de indeferir o pedido de extradição. Então, nós tivemos um empate. Quem é que viria para o desempate? Na verdade, quem daria o voto de desempate seria o ministro Celso de Mello. Só que já está aposentado, como também, né, o ministro Lewandowski, que vocês sabem muito bem, só que ele não votou. E por que ele não votou? Porque ele estava de licença médica. O que é que acabou acontecendo? A segunda turma do Supremo, ela falou assim, bom, já que deu empate, já que o ministro Celso de Mello, que seria o voto, né, de desempate, não veio por conta de estar, perdão, em licença médica, temos que pensar numa situação mais benéfica ao réu, né, mais benéfica ao extraditando, ou seja, a extradição foi negada, estava 2-2, né? Teríamos o quinto voto, não tivemos, então entendeu-se que, em razão desse empate, teria que ser adotada uma posição mais favorável ao réu. Consequentemente, a prisão preventiva dele foi revogada, essa decisão acabou transitando em julgado lá no Supremo. Mas, Maurício, peraí. A gente está falando de ação rescisória, né? Como é que se deu essa ação rescisória desse julgado, né, do Supremo, da segunda turma do Supremo? O que acontece, pessoal? O pai da vítima desse homicídio, que eu mencionei para vocês, o pai da vítima, obviamente que ficou sabendo, né, e falou assim, puxa, a pessoa que matou, eu não sei se era filho ou filhas, não me recordo, honestamente, se eu falei aqui, mas eu não tenho certeza, mas o pai da vítima, não concordando com esse julgamento, e sabendo, claro, né, que teria tido já o trânsito em julgado, sabendo que ele continuaria morando no Brasil e não cumpriria a pena, né, no país onde ele praticou o delito, ingressa com essa ação rescisória. Então, a primeira coisa que se pensou é, peraí, ele tem legitimidade para ser o autor dessa ação rescisória? Porque ele queria desconstituir esse acórdão, né, da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Será que ele teria legitimidade pelo rol previsto lá no artigo 967? Primeira coisa, né? E segundo, qual seria o entendimento, né, que deveria aplicar-se àquele caso concreto? Bom, meus amigos, o que é que aconteceu, né? Embora o pai da vítima ele não tenha figurado como parte, né, nos autos do pedido de extradição, lá no país de origem, onde foi praticado, né, o homicídio, ele foi habilitado nos autos, lá como se fosse um assistente de acusação, né? No processo crime ele foi habilitado. Então esse é um primeiro ponto. Não bastasse, né, ele ter sido habilitado, se a gente olhar, pessoal, eu vou abrir o 967 rapidamente para vocês, que traz os legitimados para a propositura da ação rescisória, a gente vai ver aqui, olha, pessoal, vou ler com vocês, vejam que interessante. Tem legitimidade para propor a ação rescisória? Será que o pai da vítima tem, nesse caso? Primeiro, quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. Segundo, o terceiro juridicamente interessado. Vejam que lá na ação penal, o pai da vítima foi habilitado como parte, eles chamam lá de parte civil, né, no processo crime que acabou condenando o extraditando. E mais ainda, né, por ser pai da vítima do homicídio,
o STF entendeu que o requisito da legitimidade ativa estava presente. Ou seja, seria sim possível, cabível, o ajuizamento da ação rescisória, porque ele, sendo um terceiro juridicamente interessado, ele sofreu os reflexos daquela decisão passada em julgado, né? Nós estamos falando de um homicídio, nós estamos falando de alguém que perdeu o filho, que perdeu a filha. O STF falou, opa, pera um pouquinho, legitimidade ele tem. Haveria dúvidas, né, se caberia a ação rescisória também, pessoal? Porque, como vocês sabem, não cabe rescisória no processo penal. Né? No processo criminal, a gente tem a possibilidade de revisão criminal em favor do condenado, mas ação rescisória a gente não tem. O STF falou assim: não, pera um pouquinho, cabe sim a ação rescisória, é cabível, em face de acórdão proferido pelo Supremo, em processo de extradição. Por quê? Porque trabalhou-se em cima da natureza jurídica do processo de extradição. O processo de extradição tem cunho predominantemente administrativo. Se ele tem uma natureza administrativa, né, não há que se falar na hipótese, né, de julgamento de natureza penal. Então, não cabe ação rescisória no processo criminal. Ok, mas o processo de extradição tem natureza administrativa. E o que acabou acontecendo foi que reconheceu-se a possibilidade de ajuizamento dessa ação rescisória. A extradição, amigos, ela nada mais é o processo de extradição, um instrumento de cooperação jurídica entre os países, né? Cooperação jurídica internacional. E a sua natureza administrativa, a sua natureza é de ato administrativo, de ato de foro diplomático e também jurídico, ou seja, nós não estamos falando de um ato de natureza penal. Beleza, Maurício. Ter legitimidade para ajuizar rescisória, eu até entendo como é que o Supremo valorou isso, né? O ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator. Mas e aí, quanto ao mérito, né? O que é que se entendeu? Se entendeu o seguinte, pessoal, que não deveria ser reconhecida aquela circunstância do empate, né? Como sendo uma circunstância favorável ao réu, consequentemente ele não deveria ser extraditado, pessoal, né? Por quê? Porque teria havido uma violação manifesta da norma jurídica. Vejam que interessante. Primeiro se trabalhou com a legitimidade, amigos. Estou tentando ser humildemente, peço desculpas a vocês aqui, amigos, mas estou tentando ser o mais linear possível, né? Primeiro, a gente tem uma situação de extradição, um pedido de extradição. A gente tem um julgado que transita em julgado, que acabou transitando em julgado e que teve um desfecho favorável ao réu para que ele continuasse aqui no Brasil e não fosse para o país de origem cumprir a pena a que foi condenado. Perdão. Tivemos uma ação rescisória ajuizada. Foi discutida a questão da legitimidade, né? E depois, obviamente, a questão meritória para ver se a rescisória se enquadraria numa das hipóteses do 966, que são as hipóteses de rescindibilidade. E entendeu-se que sim, que houve, naquele empate de 2-2, houve uma violação manifesta da norma jurídica que está no 966, no seu inciso 5, pessoal, tá? Seu inciso 5 é uma das hipóteses de rescindibilidade, ou seja, houve 2 votos em favor da extradição e 2 votos em sentido contrário. Como o ministro Celso de Mello não estava presente, eu disse a vocês, em razão de licença médica, prevaleceu o voto mais favorável ao réu. Ok. Só que essa situação, ela violou a norma jurídica, pessoal. Por quê? Porque, como a gente sabe, em regra, a aprovação de um resultado de julgamento colegiado, ela depende da maioria dos votos. Excepcionalmente, por exemplo, se a gente pensar em habeas corpus, aí é uma situação diferente. Só que eu não posso transpor, né, essa situação excepcional, essa previsão excepcional do habeas corpus para outras hipóteses nas quais não haja, obviamente, uma previsão legal expressa, né? E por essa razão, meus queridos amigos, que o CPP, inclusive, já que a gente falou, né, fez menção ao Código de Processo Penal, o próprio Código de Processo Penal, ele prevê, ele dispõe sobre a necessidade de colheita do voto do presidente do tribunal, do voto do presidente de turma ou do presidente de câmara, na hipótese de não ter
votado, né, oportunidade em que tem que haver um voto de desempate. Se a gente olhar para o Código de Processo Penal, mais especificamente no artigo 615, a gente vai ver isso lá escrito no seu parágrafo 1º. Se a gente olhar lá também para o 664, também. Ou seja, pessoal, trazendo todas essas lições, qual é a conclusão que se chegou? O plenário, né, o regimento interno do Supremo, ele prevê situações em que, quando nós tivermos um empate, né, diante do empate, ou você colhe o voto do presidente, ou será necessário aguardar o retorno do ministro que não votou. Quem foi o ministro? Ministro Celso de Mello, né? Ou se for o caso, faz uma convocação. Convoca um outro ministro, né, de alguma outra turma. Por quê, pessoal? Porque o empate só pode beneficiar o réu em situações excepcionalíssimas, como o habeas corpus, pessoal. Então, eu achei extremamente interessante esse julgado. É longo, pessoal. Eu peço desculpas até de ter, né, me prolongado aqui, mas não poderia deixar de abordar esse julgado aqui para todos vocês. Fez muito bem o Supremo Tribunal Federal em relação a essa ação rescisória, né, envolvendo um processo de extradição, e mais do que isso, né, envolvendo um empate e a adoção da solução mais favorável ao réu, que não seria, né, a adoção adequada, correta naquela situação, até porque a gente não estava falando de um habeas corpus. Tá bom, amigos? Me perdoem, me alonguei demais, mas esse julgado é muito interessante e eu queria trazer aqui para vocês. Tem mais, pessoal, vamos lá. Amigos, eu vou separar aqui para vocês agora mais um julgado que eu trago, tá aqui, olha, pessoal, sobre constitucionalidade, sobre inconstitucionalidade de alguns dispositivos do CPC. O Supremo, né, importante, a gente falou de STJ, vamos falar de Supremo. O Supremo também reconheceu o seguinte, é esse aqui, pessoal, esse aqui, legal. A letra ficou pequenininha, eu humildemente também peço desculpas a vocês, mas eu queria colocar tudo num slide só, tá bom? Que diz o seguinte, olha, é inconstitucional a regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do país, pois a fixação do foro deve se restringir aos seus respectivos limites territoriais. Pessoal, já vão pensando aí, olha. Por quê? Vejam só o que diz esse segundo item, né, do resuminho do julgado que eu trago para vocês. Deve ser conferida a interpretação conforme a Constituição aos artigos 46, parágrafo 5º. 46, parágrafo 5º, amigos, é aquele que diz assim que a execução fiscal ela deve ser proposta no foro de domicílio do réu, no foro da residência dele, ou onde ele for encontrado. Todo mundo lembra disso, né? Então tem que interpretar esse dispositivo. E o 52, parágrafo único, que fala que quando o Estado é demandado, o Distrito Federal, a ação pode ser proposta tanto no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Esses dispositivos do CPC, eles precisam ser interpretados conforme a Constituição, no sentido de que a competência tem que ser definida nos limites territoriais do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar de execução fiscal, 46, parágrafo 5º, e ajuizamento de ação em que qualquer deles seja demandado. Ou seja, pessoal, se eu tiver que, obviamente que se uma execução fiscal tiver que ser ajuizada, ou se eu quiser demandar contra o Estado ou o Distrito Federal, eu tenho que obedecer o que está no próprio Código de Processo Civil. Eu não posso fazer uma interpretação extensiva. E esse finalzinho diz muito, olha, a possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país é compatível com a estruturação nacional da Advocacia Pública Federal. Contudo, estender essa previsão aos entes subnacionais, a Fazenda Pública Estadual, por exemplo, resulta na desconsideração de sua prerrogativa constitucional de auto-organização e da circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. Pessoal, ficou bastante tempo aí no slide, vocês vejam que são julgados de plenário, né? Ficou bastante tempo de propósito.
de propósito, né? Porque são temas importantíssimos e eu acho que valeria a pena a gente entender o raciocínio, né, pessoal? Bom, se tratou de uma ADI que foi ajuizada pelo governador do estado do Rio de Janeiro. O governador do estado do Rio de Janeiro alegou que o que a gente viu ali no parágrafo único, a gente viu não, né? O que eu falei para vocês no parágrafo único do 52, quando o Estado ou o Distrito Federal é demandado, com aqueles foros, né, que eu mencionei, esse parágrafo único, segundo o governador do Rio de Janeiro alega na ADI, ele teve a intenção, que a gente está trabalhando com ideias bem subjetivas aí, né? De conferir para os estados e para o Distrito Federal o mesmo tratamento que a Constituição Federal deu para a União, lá no 109, nos seus respectivos parágrafos 1º e 2º. Com todo respeito ao governador do estado do Rio de Janeiro, pessoal. Não dá para a gente fazer essa equiparação. Essa equiparação é completamente impossível, pessoal. Alguns autores chegam a falar que isso gera uma, como é que chama? A analogia perversa, né? E faz sentido, pessoal, né? A administração pública federal é muito melhor organizada, estruturada em nível nacional, né? Então não dá para você transpor isso para a administração pública estadual. A Fazenda Pública Estadual, ela não tem um órgão de representação judicial que esteja estruturado em nível nacional. A administração pública federal tem. Então não dá para você dizer que, olha, a intenção do legislador ali foi dar o mesmo tratamento que o 109, parágrafo 1º e 2º dá para a administração pública federal. Ou seja, o que é que o Supremo acabou decidindo, pessoal? Acabou decidindo que, em relação ao 52, parágrafo único, né, as teses fixadas foram as seguintes: atribuir interpretação, sim, conforme a Constituição, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado em que aquele autor tem o seu domicílio. Então, se ele mora, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, se ele mora no estado de São Paulo, em Minas, mora na Bahia, mora no Rio Grande do Norte, obviamente que está delimitado aos municípios que compõem aquele estado, às comarcas que compõem aquele estado, né? Ou seja, há uma delimitação. E não, obviamente, imaginar que o cidadão mora em São Paulo e vai querer demandar contra a Fazenda Pública Estadual, sei lá no Amapá, lá no Acre, lá no Amazonas, não é? Não foi essa a interpretação, não foi esse o sentido e nem a intenção do legislador do CPC de 2015. Isso em relação ao 52, parágrafo único. Como a gente falou também do 46, parágrafo 5º, né, da execução fiscal, o Supremo também admitiu que é necessário nós termos uma interpretação conforme a Constituição, no 46, parágrafo 5º, para restringir a sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. Basicamente, pessoal, é dizer o seguinte: olha, sim, vamos interpretar o 46, parágrafo 5º, vamos interpretar o 52, parágrafo único, de acordo com a Constituição. Mas não vamos dar o mesmo tratamento que a gente dá para a administração pública federal em relação à administração pública estadual. A estrutura, a organização é completamente diferente. As procuradorias, Maurício, mas hoje as procuradorias podem atuar em cooperação, claro, sem sombra de dúvidas, né, amigos? Mas a gente ainda está numa fase, digamos, de construção, e eu sou totalmente favorável a nós termos atuações concertadas, não é? Entre as procuradorias, por exemplo, estaduais, não vejo problema nenhum, mas a gente ainda está numa fase de implantação, de implementação disso, que o próprio Código de Processo Civil 2015 nos trouxe. Então, achei bem prudente esse entendimento do Supremo em relação a essas duas questões. Como também achei, pessoal, vou colocar um outro slide aqui para vocês, bem interessante também. Vocês já ouviram aquela expressão, né, pessoal? Banco oficial. O que é banco oficial? Será que num país de dimensão continental como o nosso, a gente não poderia pensar também nos bancos privados, né? Por que pensar só em Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para algumas situações? Pois é, pessoal, né?
questão de depósitos judiciais, valores de RPVs, né, de requisição de pequeno valor. Por que não a gente trabalhar com a ideia de instituições privadas e não só banco oficial? Bom, o Supremo também se manifestou a respeito, pessoal. Eu vou colocar o slide aqui, olha, tá aqui. Vejam, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, pessoal. Aqui estão os dois julgados, né, do plenário do Supremo, pessoal. Só lembrando, né, são os mesmos julgados que nós vimos no slide anterior. Relatoria do ministro Dias Toffoli, tanto num quanto no outro, só que no outro, né, da ADI 5737, o ministro Dias Toffoli foi vencido, né, acabou prevalecendo o voto do ministro Barroso, porque quando está ali redator do acordo, esse é o voto vencedor, mas em suma dizendo o seguinte, olha, é inconstitucional obrigar que depósitos judiciais e valores de RPV sejam realizados somente em bancos oficiais. E aí são citados dois artigos ali, meus amigos, 535, parágrafo 3º, inciso 2, e 840, inciso 1º do CPC. Rapidamente, pessoal, rapidamente. O 535 é aquele dispositivo que está lá no capítulo destinado ao cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia certa contra a fazenda pública, né? E aí, no seu parágrafo 3º, basicamente diz o seguinte, olha, se não houver impugnação por parte da Fazenda Pública no cumprimento de sentença envolvendo pagamento de quantia, ou se tiver impugnação e os fundamentos da impugnação forem rejeitados, né? O inciso 2º diz, olha, por ordem do juiz, será dirigida a autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento da obrigação de pequeno valor, que deverá ser realizado ali no prazo de 2 meses, né, contado da entrega da própria RPV, mediante depósito em banco oficial, na agência do banco oficial mais próximo da residência do exequente. E o 840, no seu inciso 1º, diz que as quantias, preferencialmente, né, elas serão depositadas no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o Estado ou o Distrito Federal possua mais da metade das ações do capital social, né, integralizado. Então, qual que é a ideia quando se chega com essa ADI ao Supremo? É falar, olha, peraí, tudo bem, mas existem também bancos privados, e por que a gente não pensar nessa possibilidade de que esses depósitos judiciais, de que os RPVs, né, eles sejam depositados também nessas outras instituições. Vamos só voltar para o julgado, pessoal. Então, o que diz no segundo item, né, que eu quis trazer para vocês nesse resumo? Que essa determinação, por isso que essa obrigatoriedade não seria constitucional, essa determinação viola os princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência, da livre iniciativa e, mais ainda, cerceia os entes federados, notadamente as justiças estaduais, quanto ao exercício de suas autonomias, pessoal. Então, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão banco oficial, principalmente diante do que diz aí o 535, parágrafo 3º, inciso 2º, significa o quê? Que a administração do tribunal pode contratar o banco oficial ou um banco privado, não tem problema nenhum, tá? Eu achei isso bem razoável, até repito, pela dimensão do nosso país. Nós temos cidades, né, onde nós temos somente bancos oficiais, e tem cidades onde nós temos somente bancos privados, não tem nem banco oficial, e também declarar inconstitucionalidade aí do 840, inciso 1º, né, para dar uma interpretação conforme, para dizer que essa administração do tribunal pode efetuar os depósitos judiciais. Eu achei que... Opa, peraí, pessoal, eu achei que estava aqui comigo, pronto, agora sim. Eu achei que estava aqui comigo, me perdoem, pessoal, achei que eu estava falando com vocês, né? Mas, enfim, o 840, inciso 1º, também teve a sua inconstitucionalidade declarada, no sentido de que, sim, é possível que nós façamos os depósitos, né, em instituições privadas e não só em instituições oficiais, tá certo? Pessoal, vamos falar um pouquinho de penhora? Eu tô animado, viu? Calma, nem chegou em 1 hora ainda. A gente vai passar de 1 hora, tá bom, amigos? Eu quero ver se eu consigo falar com vocês a respeito do maior número de julgados. Eu separei um julgado aqui de penhora que é interessante também, amigos. Vamos lá, vamos sair um pouquinho do Supremo, vamos voltar para o STJ? Vamos lá.
Olhem só, pessoal. É julgado de corte especial. Fantástico isso. Fantástico, gostei. Julgado de abril de 2022, relatoria do ministro João Otávio de Noronha, 2023, perdão, publicado, perdão, no informativo 771, e dizendo o seguinte: na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, né, porque se fosse alimentar, não teria problema. Mas na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, mesmo que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família, pessoal. Achei interessante, ou seja, nós estamos admitindo, né, pelo menos o STJ admitiu outras exceções à regra da impenhorabilidade, né, prevista lá no parágrafo 2º do 833, né? 833 é extremamente importante. Deixa eu voltar aqui para mim, pessoal. Agora sim. O 833 diz o que é que são impenhoráveis, e aí nós temos lá os incisos, tanto o 4 quanto o 10, que vale a pena a gente fazer um comentário bem rápido aqui, combinado? Vamos lá, pessoal. Vocês vão entender que a interpretação do STJ foi bem extensiva, né? Ou seja, não prejudicando a subsistência do devedor, vamos embora para a penhora. 833, pessoal, dizendo assim: são impenhoráveis, inciso 4, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, etc. E temos também, pessoal, o inciso 10. Também são impenhoráveis os recursos, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Aí vem o parágrafo 2º do 833, que diz assim: o disposto no 4 e no 10, Maurício, que você acabou de ler, não se aplica a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Vejam que o julgado fala de natureza não alimentar, né? Independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, parágrafo 8º e 529, parágrafo 3º, que falam de cumprimento de sentença envolvendo pagamento de prestação alimentar. Em suma, o que o STJ disse aqui, meus amigos, foi o seguinte: olha, é possível sim a gente admitir outras exceções à regra da impenhorabilidade, desde que não seja prejudicada a subsistência do devedor. Isso foi definido em sede de embargos de divergência, né? Deixa eu só voltar aqui, pessoal, o julgado, só para a gente confirmar. Isso mesmo. Embargos de divergência em recurso especial, está ali um 874222 do Distrito Federal. Então, foi decidido em sede de embargos de divergência que é sim possível a penhora de salário, ainda que ele não exceda 50 salários mínimos para pagamento de outras dívidas, além, né, da prestação alimentícia, mas desde que essa penhora ela preserve um determinado montante, um determinado valor, que seja suficiente para o devedor e sua família, digamos assim, continuarem vivendo com dignidade. Amigos, eu sei que isso é polêmico, eu sei que é um tema bastante polêmico, mas é uma interpretação que o STJ deu, e a gente está falando, obviamente, de julgado de corte especial, por isso que vale a pena a gente fazer essa observação. Por quê, pessoal? Porque corte especial é um entendimento hoje pacificado no STJ, né? A gente não está falando de decisão de turma. Se fosse de sessão ainda, também seria importante. A gente está falando de decisão da composição do STJ, do seu órgão especial. A chance disso cair numa prova objetiva, já que entendimento pacificado é muito grande. Ainda que a gente possa discutir isso, não é o momento para a gente discutir. Eu tenho algumas questões que poderiam ser trazidas em relação a esse entendimento muito extensivo, mas enfim, não é o momento. Vamos só lembrar disso, tá bom? Pessoal, bora falar de mais um julgado de corte especial? Tem mais um aqui que eu achei muito interessante também, envolvendo cópia de calendário obtido na página eletrônica do tribunal. Querem ver? É aqui, pessoal, bem interessante. Isso, esse aqui, ó. Corte especial também, abril de 2023. A cópia de calendário obtido na página eletrônica do tribunal de origem, essa cópia, perdão, pode ser considerada documento idôneo para fins de... Amigos, só um detalhe. O STJ, eu precisava cortar, agora não tem como, me perdoe. Mas o STJ dizia,
até o ano passado, até 2022, tinham julgado da terceira turma de relatoria do ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Na minha opinião, um entendimento que se qualifica como uma jurisprudência defensiva. Entendi em sentido contrário, tá bom? O entendimento da terceira turma, agora é órgão especial, então corte especial, não tem discussão. Mas dizia que a cópia do calendário do tribunal de origem, né, editado pelo tribunal de origem, ou a simples relação de feriados extraídas da internet não seriam documentos hábeis, né, a ensejar, por exemplo, a comprovação da existência de feriado local. E vocês sabem bem que o próprio CPC também diz que feriado local tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso, tá? Mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de usar a cópia do calendário. Vamos voltar lá rapidamente. Então, essa cópia pode ser considerada documento idôneo para fins de, comprovação de interrupção ou de suspensão de prazo processual. Amigos, comprovação de suspensão de expediente no tribunal local pode ser realizada tanto pelas partes quanto pelos advogados, né, de forma mais ampla, justamente através dos documentos que são disponibilizados via internet pelos próprios tribunais. Por quê? Porque você imagina, você parte do pressuposto que o que está ali no site de um tribunal tem confiabilidade. Sendo parte, sendo advogado, você parte desse raciocínio. Ou seja, não é só o caráter informativo oficial, é que é confiável. E se você pode usar do que está ali, mas está errado ali, mas você não pode ser prejudicado. Você imagina, obviamente, se a gente olhar a Lei 11.419 de 2006, né, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, a gente chega a essa conclusão de que as informações alimentadas pelos tribunais, elas têm natureza oficial. Então, amigos, não tem por que se pensar de maneira diferente, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal tem julgado nesse sentido desde 2019, na época era o ministro Marco Aurélio, até ele que foi o relator, e o ministro Marco Aurélio já disse que teria sim caráter oficial, seria confiável e poderia ser utilizado para comprovação de feriado local, né? E o 1003, parágrafo 6º do CPC, também, meus amigos, deixa muito claro, 1003 é o que fala do pressuposto de admissibilidade recursal tempestividade, o parágrafo 6º dizendo que feriado local tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso. Tá bom? Achei bem legal esse julgado, gostei, esse eu gostei mesmo, não faço nenhuma restrição. Tá bom? Pessoal, vamos falar um de precatório? Vamos lá? Separei mais um aqui. Nós fizemos uma pesquisa bem interessante, viu, amigos? Eu espero que vocês gostem, é claro, né? Foi feito com muita humildade, mas acima de tudo, com muita responsabilidade. Vamos lá. Precatório? É esse aqui, perfeito. Eu acho que isso é tranquilo, vocês vão concordar também. Primeira turma do STJ, abril de 2023, informativo 771, ministra Regina Helena Costa. O crédito inscrito em precatório oriundo de ação previdenciária, acho que esse é o detalhe, né? Pode ser objeto de cessão. Bom, amigos, a gente sabe muito bem, né, que a cessão de crédito ela é permitida, né? A cessão de crédito inscrito em precatório é permitida. O artigo 100, né, parágrafo 13, parágrafo 14, permite essas negociações. Então, não vejo nenhum problema, né, que nós temos, ainda que, deixa eu voltar aqui rapidamente, pessoal, ainda que nós estejamos falando, como eu disse, de precatório oriundo de ação previdenciária, né? Poderia pensar lá na Lei 8.213 de 91, mas não vejo vedação nesse sentido, até porque a própria Constituição autoriza a cessão dos créditos. Então, acho que valeria a pena a gente só então repisar aqui, principalmente o 100, parágrafo 13 e parágrafo 14 da Constituição. Tá certo? Bora para mais um julgado, pessoal? Vamos lá? A gente já passou da 1 hora aqui, mas não contem para ninguém, tá, amigos? A gente já está terminando já, pessoal. O seguro garantia. Nossa, o seguro garantia é aquele contrato, pessoal, pelo qual a seguradora ela dá uma garantia de proteção, né, para o segurado relativo ao adimplemento de uma obrigação do devedor. É bem interessante. Para o credor, né, não para o segurado, nos limites da apólice. E tem crescido muito. Então, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial. Né? Se a gente olhar o 835, parágrafo 2º, que está escrito aí, pessoal, né, observados os requisitos, lá está escrito que para fins de substituição da penhora,
equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, né? Então não tem problema. Você só tem que fazer um seguro que não seja em valor inferior, né, ao débito constante da inicial, acrescido de 30%, né? Você tem que acrescer 30%, ou seja, amigos, não tem problema nenhum de você substituir a penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, e pouco importa se a parte credora, né, vai concordar, claro, ressalvados os casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. Tá bom, amigos? Eu não vejo problema nenhum nesse sentido. Opa, deixa eu voltar aqui. Não tá aqui comigo? Não tá. Voltou, né? Voltou, amigos. Perdão. Tem horas que eu acho que eu tô falando com vocês que tá aqui, né? Isso tem acontecido muito. Eu peço desculpas. Mas eu não vejo nenhum problema, pessoal, nessa substituição, até por conta do 835, parágrafo segundo, exceto se você perceber, né, que ali existe uma certa uma intenção, né, da parte executada em querer burlar, né, da parte devedora, né, mas enfim, se tem o seguro garantia, né, para substituir ali a penhora em dinheiro, e você percebeu que foi muito bem formalizado o contrato de seguro, lembrando, né, que todos esses contratos de seguro são, eu acho que temos uma garantia bem interessante, eles são fiscalizados, né, pela Superintendência de Seguros Privados, né, pela SUSEP. Então, eu não vejo problema nenhum, o credor não perde com isso. Claro que a gente vai ter que analisar caso a caso, né? Mas é interessante, sim, tem um considerável grau aí, digamos, de confiabilidade, né? Para fins de recebimento do valor devido. Você substitui a pérola em dinheiro por um seguro, tem essa fiscalização, só dá uma olhadinha na questão do valor, né? Porque o 835, parágrafo 2º, ele diz que para fins de substituição da penhora equiparam-se a dinheiro, a fiança bancária e o seguro, garantia judicial, mas desde que, como eu já havia dito para todos vocês, em valor não inferior ao do débito, né, constante da inicial. Então você vai fazer um seguro garantia judicial no valor do débito, né, acrescido de 30%. Pronto, acabou. Você está garantido, eu não vejo problema se o exequente vai concordar ou não. Né, o julgado é interessante, só voltar lá rapidamente, olha, independentemente da discordância da parte exequente, né, se o credor, se o exequente vai concordar ou não, mas sempre ressalvados casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade. Mas como tem essa fiscalização da Superintendência de Seguros Privados, honestamente, amigos, honestamente, eu não vejo isso como um problema, não. Tá certo? Maravilha, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pronto, pra gente. Eu tenho mais alguns julgados aqui que eu queria trazer para vocês, pessoal. Vamos lá? Deixa eu só separar bem rapidamente aqui para a gente poder já falar. Ah, tá aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Esse aqui, amigos, eu acho que vai ser o penúltimo. É o penúltimo, é esse mesmo. É o penúltimo julgado, perdão, que eu queria conversar com vocês. Sobre a constitucionalidade que o Supremo reconheceu das chamadas medidas executivas atípicas, né? Quem é que não se recorda das apreensões de passaporte, de CNH, bloqueio de cartão de crédito? Então, 139.4 é um dispositivo constitucional, sim. O plenário do Supremo reconheceu isso em fevereiro, começo deste ano, dizendo: são constitucionais, desde que respeitados os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os valores especificados no próprio ordenamento processual, em especial proporcionalidade e razoabilidade, as medidas atípicas previstas no CPC 2015 destinadas a assegurar a efetivação dos seus julgados. Pessoal, muito se discutia, né, muito se discutia a respeito das medidas executivas atípicas, porque o 139, inciso 4 diz, elas são aplicáveis às obrigações pecuniárias. A gente já tinha as medidas executivas atípicas como uma possibilidade, pessoal, no CPC de 73, em relação às obrigações de fazer, de não fazer, de entregar coisa. O que a gente tem agora é só uma ampliação para que isso se dê também em sede de obrigações pecuniárias. E o próprio STJ, o Supremo reconheceu que é constitucional, dizendo, olha, vamos respeitar os direitos fundamentais dentro de razoabilidade, proporcionalidade, ok. Mas o próprio STJ, através da sua terceira turma e também da quarta turma, já vem reconhecendo que não tem problema nenhum, é possível decretar sim a apreensão de passaporte, por exemplo, desde que alguns requisitos sejam observados. O STJ diz, olha, é preciso haver um prévio contraditório,
A decisão tem que ser fundamentada, acima de tudo, tem que esgotar as medidas típicas e nós temos que provar indícios suficientes de patrimônio pertencente ao executado. Preencheu esses 4 requisitos? Ok, bora, não tem problema nenhum em decretar, por exemplo, a apreensão de passaporte. O que o Supremo veio e disse depois é: não há problema algum, realmente é perfeitamente possível que o juiz assim proceda, desde que ele se atente a um critério de razoabilidade, de proporcionalidade e também desde que ele não ofenda direitos fundamentais do executado. Tá bom? Ou seja, colocou uma pá de cal em cima dessa discussão, né, que já estava sendo alimentada ali, principalmente pela doutrina. A jurisprudência agora não tem mais nenhuma dúvida, pessoal. Vamos fechar, pessoal? Vamos lá? Vamos falar de um julgado interessante. O último que eu separei aqui para vocês tem a ver com mandado de segurança, né, que é um tema bastante cobrado também. Tem a ver com a teoria da encampação. Vamos dar uma olhadinha, vocês vão entender. É um julgado interessante também do STJ. Vamos dar uma olhada da segunda turma, a história. Ministro Francisco Falcão foi julgado em 14 de fevereiro de 2023, dizendo: no mandado de segurança, é vedada a oportunização, perdão, ao impetrante de emendar a inicial para indicar a correta autoridade coatora quando essa modificação implique na alteração da competência jurisdicional. Pessoal, a gente sabe que a administração pública não é fácil, né? Nós temos nós temos seções, departamentos, subdivisão disso, daquilo. Então, para você identificar com clareza quem foi o responsável pela ordem, não é uma tarefa simples, né? Não é uma tarefa fácil. E para quem, obviamente, lida com a administração pública, sabe do que eu estou falando. E para quem não lida e vai lidar, né, também já tem pelo menos uma ideia. E o que acabava acontecendo muito? De se impetrar o mandado de segurança colocando uma autoridade coatora que deveria ser, sei lá, o secretário, na verdade, acabava sendo um diretor. Ou era o contrário, sabe? Então, o que acabava acontecendo? Por conta disso, né, e por conta desses meandros, dessas dificuldades que nós tínhamos em relação a identificar a autoridade coatora correta, foi adotada a teoria da encampação. Esse entendimento foi sumulado na súmula 628, que eu também separei aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui está, pessoal. Olhem só. A súmula 628, que todos nós conhecemos, né, com os seus requisitos cumulativos. Né? A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente. Tem que haver um vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e aquela que ordenou a prática do ato impugnado, então não tem problema, recebe o mandado de segurança e toca em frente, né? Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas, e aí o mais importante, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. A teoria da encampação, pessoal, é para relativizar esse erro, né, digamos assim, na indicação da autoridade coatora. Não é por outro motivo, pessoal, não é por outro motivo, né? Tá aí, ó, voltei no julgado, que a segunda turma do STJ falou: pera um pouquinho, olha, não vamos oportunizar ao impetrante, né, emenda inicial para indicar a correta autoridade coatora quando isso vai implicar numa modificação, né, obviamente, que altera a competência jurisdicional. Por quê, pessoal? Porque, conforme nós vimos, na súmula 628, né, do STJ, não pode haver modificação de competência estabelecida. Se há modificação, não tem como, evidentemente, emendar a inicial. Sei que é um entendimento já bastante conhecido, mas não custava nada, né, nós trazermos aqui, até porque fez parte de informativo 764 do STJ, tá bom? É isso, meus amigos. Nossa, passamos da 1 hora, né? Eu não consigo falar só em 1 hora. Procurei aqui trazer os julgados que eu reputo mais interessantes, importantes nessa revisão, e quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que ficaram até agora comigo, né? 1h15 aproximadamente. Aí, muito obrigado mesmo. Agradeço a confiança, agradeço o carinho e nós nos encontramos em breve, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês.
na nossa rede social, né, no nosso perfil no Instagram, que é o Cunha Pro Civil, e no meu e-mail também, cunhaprocivil@gmail.com. Contem sempre comigo, tá bom? Foi um prazer, amigos. Foi uma honra enorme, como sempre, estar aqui com vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.